Bom dia, gente. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um período, não muito agradável, A gente está no período de quarentena. Nossas escolas tiveram que parar. É claro que não é nada bom, nada legal, nem para mim, nem para nós professores, nem para vocês como alunos. Mas eu gostaria de falar para vocês que a gente está aqui sempre, que vocês precisarem, para tirar dúvidas. Vocês não podem deixar esse momento para ficar só dormindo, sem fazer nada, não. Aproveita esse momento que vocês estão em casa, a gente aproveita para vocês estudarem mais ainda. Principalmente porque a gente sabe que é muito mais difícil você estudar sozinho. É claro que é mais difícil, Você está em casa ali, às vezes você tem várias distrações, um celular, a internet para você ficar utilizando e tudo mais. Mas se você não retirar um tempo, para poder estudar, para realmente ficar vendo aqueles conteúdos, você vai ficar perdido, você não vai saber depois quando voltar o que foi trabalhado. Então, o que a gente pede? A gente estudem, utilizem um tempo de vocês durante o período de aulas normalmente. Vocês estão em casa, mas só que imaginem que vocês estão na escola, Utilizem o horário de aula de vocês para fazer isso, para estudar. Inclusive, os professores estão mandando o material para vocês estudarem em casa, no horário das aulas. E aí tem muitos alunos que ainda não estão nem aí, porque tem algumas atividades que eu não recebi de muitos alunos. Eu estou anotando a lista de todos os alunos que estão me enviando as fotos das atividades, certo? E hoje eu gostaria de dar um retorno sobre isso. Nós vamos estudar um pouquinho hoje, eu vou tentar falar, fazer de uma forma que vocês compreendam um pouco do conteúdo. É um conteúdo que a gente já viu. Eu vou, como vocês sabem, já era para a gente estar finalizando o primeiro período, do primeiro período desse nosso ano 2020. E aí, durante esses dias, as aulas que a gente teve, tanto presenciais, como agora, à distância, nós estávamos estudando somente sobre um capítulo que fala sobre a questão da cartografia, certo? O desenvolvimento da cartografia, o surgimento dos mapas, os tipos de mapas, o que a tecnologia teve a ver com a questão da cartografia, o que ela ajudou. Vimos também sobre as projeções cartográficas. Tudo isso foram assuntos que a gente trabalhou durante essas aulas. E hoje, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou iniciar com a correção da atividade que eu passei na aula passada. As 3 questões que eu passei da página 65. Então, eu vou iniciar hoje a nossa aula com essa correção. E logo depois, nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu. Eu peguei os pontos principais que a gente viu durante essas aulas do primeiro período. Para quê? Porque, assim, na próxima aula, depois de a gente revisar tudo isso, vocês irão fazer uma espécie de uma avaliaçãozinha de um trabalho, relacionado a esse conteúdo que a gente viu. E aí depois, na próxima semana, a gente já vai iniciar um conteúdo novo, certo? Então a gente vai fazer uma revisão, até porque, para ver se realmente vocês lembram, o que a gente estudou, se está dando tudo certo, se vocês conseguiram compreender, se tiverem dúvida ainda, perguntar, no meu privado, falar no meu privado, me pergunte, tirem as dúvidas, podem tirar. Durante o dia eu estou só para receber, Vocês podem mandar mensagem, não tem problema nenhum, mas eu quero que vocês estudem e prestem atenção. Então, vamos iniciar hoje com a correção da atividade, certo? Peguem o caderno de vocês, observem as questões que vocês fizeram, que mandaram as fotos, quem fez, e tudo mais, e vamos tentar corrigir. Aí depois a gente vai revisar, de acordo com cada parte que eu vou explicando aqui no vídeo. Então, eu vou tentar colocar de forma detalhada essa revisão. Vou fazendo aqui alguns pontos, discutindo alguns pontos. E a primeira questão, ela perguntava assim, vocês teriam que ler esse capítulo, o impacto das novas tecnologias na cartografia, e iriam responder as questões 1, 2 e 3 da página 65. A primeira questão, ela perguntava assim: o que é sensoriamento remoto e qual foi seu impacto na elaboração de mapas, O que teve a ver essa questão, o que é sensoriamento remoto? O que ele tem a ver com a questão da elaboração de mapas. Então, o sensoriamento remoto vai ser um conjunto de técnicas de forma, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Que não vai ter um contato direto com a superfície terrestre. Ou seja, eles vão captar informações da nossa superfície terrestre, utilizando através, por exemplo, de imagens aéreas, imagens de câmeras acopladas em aviões, vão sobrevoar determinadas áreas, os drones, certo? E também as próprias imagens de satélites. Então, todas as informações obtidas da superfície terrestre é considerado um conjunto de técnicas do sensoriamento remoto. Por isso essa palavra sensoriamento remoto, porque não tem um contato direto com a superfície. É através de informações que são obtidas
por câmeras, né, por imagens aéreas ou por imagens de satélites. E em que isso facilitou a questão da cartografia? Porque foi justamente com essas técnicas utilizadas, né, a partir do momento em que eles começaram a utilizar as técnicas de sensoramento remoto, foi que facilitou ainda mais a elaboração de mapas. Os mapas foram bem mais elaborados, a gente pôde ter uma noção, né, de locais situados, né, as ruas, objetos que tinham na superfície terrestre, tudo isso a partir dessas imagens que são obtidas. Então, esse conjunto de técnicas é chamado de sensoriamento remoto. E foi justamente graças a essas técnicas que os mapas foram elaborados de uma forma mais diferenciada, mais rápida, né? Foram feitos mapas, hoje em dia, de uma forma bem mais prática e com mais informações, né? Mas realmente algo mais específico sobre aquela área ali. E a próxima, na segunda questão, ela perguntava assim: qual é a importância do programa Ciberes para o Brasil, né? Vocês já ouviram falar nesse programa Ciberes brasileiro? É um programa, gente, que é formado, no caso, é um programa entre o Brasil e a China, com o objetivo de, obter informações de satélite, né, para o Brasil. Por que vai ser importante para o Brasil? Ele pode obter imagens que são importantes, né, de locais que ele quer representar por meio de satélites, ele quer obter essas imagens por meio de satélites. E aí, tanto o Brasil como a China resolveram criar esse programa. É um conjunto, um investimento que eles fizeram, né, em satélite, para os dois países, certo? E aí, no que isso vai ajudar o Brasil? Tanto em relação a ter, né, mais informações, mais imagens obtidas por meio desses satélites, como também vai inserir o Brasil num grupo seleto de países que detêm tecnologia com satélites, certo? Então, esse programa é muito importante, tanto para o Brasil como para a China. Inclusive, depois pesquisem mais sobre esse assunto, leiam, né, tem no livro vocês falando também sobre isso. E tem também vídeos explicando, né, um documentário sobre esse Ciberes. Essa sigla Ciberes, né, eu vou colocar aí na legenda o significado de cada um. Mas a questão é o C relacionado à China, o B o Brasil, e o ERSI, no caso, é a questão da Earth, né, Terra, em inglês, no caso. Resource, que seria uma resolução, né, uma forma de expor as imagens, e o SI de satélites, certo? Por isso essa sigla Ciberes. Então, assim, é um programa muito importante para a gente ser um país hoje considerado, assim, pertencente a esse grupo de países que pertencem, que tem satélites, no caso, né? Então, vai ser muito importante, certo? E a terceira questão, ela perguntava assim: por que a neocartografia é considerada um fenômeno que está transformando a produção cartográfica? Primeiro, essa palavra neocartografia significa o quê? Nova, né? Cartografia, como se fosse uma nova forma de cartografia. Como assim? Antes, né, a gente só tinha a questão mesmo de mapas analógicos, os mapas de papéis. Com o passar do tempo, com essas tecnologias utilizadas, né, hoje em dia, tanto pelas imagens aéreas como as imagens satélites, foi possível obter mapas digitais, né? O que são mapas digitais? São esses mapas que vocês têm acesso na internet, como, por exemplo, o Google Maps, que você utiliza no celular, Google Earth também, que é outro programa que a gente visualiza lá mapas, né? Então, isso é considerado uma nova cartografia, uma nova forma, né, de você realmente representar a superfície terrestre. Então, isso vai ser muito importante também. Hoje em dia, a cartografia está toda relacionada aos novos meios, né, de tecnologia, certo? E agora, gente, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente estudou durante essas aulas. Vocês lembram qual foi o primeiro conteúdo que a gente viu? A primeira parte que a gente viu sobre o conteúdo de geografia, quando a gente começou as nossas aulas, né? A gente iniciou falando um pouquinho sobre a questão da cartografia, que é justamente o conteúdo que a gente viu só foi até agora ele, né? Só que a gente viu partes, porque assim, a cartografia ela é muito ampla, ela envolve muitas coisas, né? Você já sabe que a cartografia, ela significa a ciência que elabora, né, que estuda os mapas. Mas aí dentro dessa ciência, dentro da cartografia, a gente estuda vários tópicos. A questão mesmo do desenvolvimento desses primeiros mapas, como era antes a cartografia e como é agora. Porque a cartografia ela vem, né, evoluindo cada dia que se passa. Não é algo ali que começou de um jeito e está do mesmo jeito até hoje. Não, ela foi evoluindo. Então nós vamos hoje retomar as aulas que a gente estudou durante esse período. O desenvolvimento da cartografia, né? A gente vai ver como foi que surgiu a cartografia, por que ela era importante, até hoje é importante. A questão do que são mapas, como eles são elaborados, no caso, pelas projeções cartográficas, que foi outro tema que a gente estudou.
Nós vimos também sobre as coordenadas geográficas, só que hoje eu não vou tão, assim como eu posso dizer, me adentrar nesse assunto, porque nós ainda vamos ter aula específica sobre as coordenadas geográficas, certo? E vimos também, depois das projeções cartográficas, o desenvolvimento da tecnologia, em que ela ajudou na cartografia. Então, nós vamos ver durante essa nossa aula de hoje, né? Recapitular, revisar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para início, né, desenvolvimento da cartografia. Vocês lembram quando eu falei em sala que a cartografia, ela não é uma ciência moderna, não é a ciência recente. Ela já existe há muito tempo atrás. Só que assim, no início, ela ainda não era conhecida como cartografia, né, há milhares de anos atrás. Mas já existia, de certo modo ela já existia. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que a cartografia ela é responsável por elaborar os mapas, certo? E os mapas nada mais é do que o quê? Uma representação da superfície terrestre, né? É uma forma de eu poder representar uma área, um espaço. E ali eu vou ter, né, um conhecimento melhor daquela área ali específica. No início, né, a gente for pensar aqui há milhares de anos atrás, antes mesmo de Cristo, como é que as pessoas elas representavam a nossa superfície terrestre? Através de quê? Eu falei isso nas primeiras aulas, né? Vocês lembram que a gente falou da questão das pinturas rupestres? Pronto. A humanidade, desde muito tempo atrás, né? Antes de Cristo mesmo, já existia uma forma de representação. Ou seja, né, as pessoas, os nômades, né, eles faziam o quê? Eles escreviam nas cavernas, né? Os locais, né? A sua vida cotidiana. Os locais onde eles caçavam, onde eles colhiam, né? Alguma coisa que aconteceu de importante no seu dia a dia. Tudo eles representavam nessas cavernas, nessas paredes, né? E isso, no caso, essas representações na época foram chamadas de pinturas rupestres, certo? Mas isso pode ser considerado a primeira forma de representação da superfície. Por quê? Porque se eu sei que mapa é uma representação da superfície terrestre e lá eles representavam algo que acontecia durante o seu cotidiano, seu dia a dia, então isso pode sim ser considerado uma primeira forma de representação, certo? Não era um mapa em si, mas era uma representação. E aí no decorrer, né, do tempo que foi se passando e tudo mais, foram surgindo os primeiros mapas bem antigos, né, no início. O primeiro mapa conhecido até hoje é o mapa Gassu, né, conhecido pelos babilônios. É um mapa que foi feito em uma placa de argila, representando a área ali das terras da Mesopotâmia, né, entre os rios Tigres e Eufrates. Acreditam que eram de lá porque, né, existia a questão dos rios e a encontraram mais ou menos naquele local. Vou já colocar o mapa novamente aqui no vídeo, que vocês já viram ele em sala, mas vou colocar aqui no vídeo para vocês relembrarem que mapa era esse, o Gassu. E aí foi considerado o primeiro mapa, a primeira forma de mapa, né, no caso foi ele, mesmo que ainda era uma placa de argila, barro, né? E aí foram surgindo outros mapas. E aí surgiram mapas que naquela época, né, eles eram usados bastante no período das grandes navegações. As pessoas necessitavam de uma forma de representação para chegar em determinados locais. E aí foram surgindo alguns mapas. É claro que são mapas que, na época, não tem o que todo mapa hoje deve ter. Como, por exemplo, o título, a legenda, a rosa dos ventos, né? Outros detalhes. Então, assim, eram mapas bem mais, assim, sem muitos detalhes, porque eram mapas que eram elaborados à mão mesmo, certo? Eles representavam de acordo com a sua própria observação. Eles passavam por determinados locais, né? Que passavam a conhecer determinados locais e representavam ali. Tentavam representar de alguma forma. Vocês também vão ver exemplos, né? De mapas que eu vou colocar aqui, de mapas antigos que eram feitos durante esse período das navegações. E aí foi no decorrer, né, da história que foram surgindo novos mapas que já foram utilizando novas técnicas com mais detalhes, né? Isso tudo só foi possível devido, né, ao avanço que houve nesses meios de tecnologia, certo? Com o passar do tempo, as pessoas tiveram a necessidade de representar de uma forma melhor, de uma forma que pudesse ser melhor entendida, certo? Então, assim, a cartografia ela foi se inovando cada vez mais. Aí, ó, esse mapa é o chamado mapa Gassu. É considerado o primeiro mapa, né, encontrado, no caso, um mapa feito em uma placa de argila, certo? Olha os detalhes. Aí, como vocês podem observar, esse outro mapa aí, era como se fosse a América do Sul. Observe tantos detalhes que ele tem, né? Hoje em dia, a cartografia nem coloca tantos detalhes assim. Naquela época, a cartografia era vista como algo mais artístico. Eles tinham mais
O interesse deles era mais mostrar os detalhes, mesmo desenhar, colocar mais, né, enfeites nos mapas, certo? Eles tinham mais essa preocupação, não é que nem hoje. E aí eram mapas de acordo com a sua visão que eles tinham naquela época, né? E aí, gente, no decorrer do tempo, os cartógrafos, né, quem são os responsáveis em elaborar os mapas, tiveram que encontrar soluções para representar um mapa da melhor maneira. Né? Porque, assim, representar a curvatura da Terra em algo plano, que são, né, os mapas, era realmente uma situação muito complicada. E foi aí, então, e assim, como é que também iria representar tantos detalhes na superfície em um papel? Né? Seria praticamente assim, vamos dizer, muito difícil. Não tem como representar tudo que tem naquela área, numa área que eu quero representar, seja de uma cidade, seja de um bairro, seja de um país, né? Seja dos continentes. Não tem como representar mostrando todos os detalhes e ainda de uma forma que dê para todo mundo entender. Então, assim, os mapas analógicos, né, que são os mapas de papéis, que a gente conhece mesmo de papéis, sem seus digitais, eles tiveram que encontrar algumas soluções. Uma das soluções encontradas foi o quê? A questão, né, de mapas que levassem em consideração a seletividade, certo? Como, por exemplo, ele ia selecionar apenas o que ele queria realmente mostrar com aquele mapa. Porque vocês sabem que os cartógrafos eles vão representar o mapa da forma como eles querem mostrar. Vai ter sempre a visão daquela pessoa que criou aquele mapa. Inclusive, os primeiros mapas que foram elaborados, todos eles podem observar que sempre o hemisfério norte, né, está representado na parte de cima. Por quê? Porque naquela época eles tinham muita questão da visão eurocêntrica. Ainda hoje tem, né? Mas assim, naquele período, a visão eurocêntrica era demais. Ou seja, eles tinham a Europa como centro do mundo. Então é claro que eles queriam mostrar a Europa ali como sempre acima dos outros locais. Certo? Então, assim, veio a questão, né, de que eles queriam mostrar no mapa uma representação seletiva, porque eles iriam escolher somente o necessário, o que eles queriam realmente mostrar, e também queriam fazer uma representação convencional. Como assim? Já pensou? Se todo mapa que uma pessoa fizesse, né, um cartógrafo fizesse, ele colocasse para representar determinadas coisas, né, uma rua, vamos dizer assim, uma linha férrea, né, as ferrovias, e utilizasse o seu símbolo. E aí outra pessoa fosse, né, outro cartógrafo fosse, construísse e representasse por outros símbolos, como é que uma pessoa fosse pegar um mapa em qualquer lugar e iria entender? Então foi aí que surgiu a questão da legenda e os símbolos convencionais. Ou seja, todo símbolo que você vê nos mapas vai ser o mesmo em qualquer outro mapa. Por exemplo, né, a questão mesmo das autoestradas, representada por uma linhazinha. Aquela representação ali, aquele símbolo ali, ele vai ser utilizado em qualquer mapa do mundo inteiro. Porque justamente tem que ser algo convencional, porque é para ser mais fácil, para facilitar as pessoas a interpretarem o mapa, certo? Então veio toda essa questão, né? Então os mapas hoje em dia eles têm que trazer também. Todo mapa ele deve ter o título, né? Qual é o título do mapa? Deve trazer a legenda, para eu saber realmente de acordo com a legenda, né? O que tem lá dizendo na legenda, eu vou procurar ali no mapa que está querendo representar, para eu entender, né? Claro. Nós temos que ter também a questão da Rosa dos Ventos, né, para eu saber, né, me localizar naquele espaço, de acordo com os pontos cardeais, norte, sul, oeste, leste, né. Temos também que ter, em cada mapa, no caso, além desse título, legenda e a Rosa dos Ventos, nós temos também a escala. O que é a escala? Também é outro conteúdo que vocês vão ver especificamente em outra aula, por isso que eu vou só falar por cima. Por exemplo, que é a escala. Como é que eu vou representar uma área, né, um território, seja rua, seja cidade, seja lá o que for, do tamanho que ela é em um papel, né? É praticamente possível. Haja papel para você realmente confeccionar um mapa de um local. Então, o que foi necessário fazer? Eles fazem de uma forma, como se eles reduzissem várias vezes o tamanho daquela área, daquele local, e aí colocasse lá naquela escala. Por exemplo, 1 centímetro no mapa equivale a tantos quilômetros no real, certo? Eles fazem uma redução. Certo? Isso é chamado de escala. Existem até os cálculozinhos, mas também vocês vão ver isso em uma aula específica sobre escala, por isso que hoje eu estou só citando. E a questão das coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? A gente também já estudou sobre isso. E vamos ainda ter outra aula ainda especificamente sobre esse assunto. As coordenadas geográficas vai ser, no caso, um plano cartesiano formado pelos paralelos, certo? Paralelos onde você vê o paralelo mais importante, a linha do Equador, certo? Aí tem as outras, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Os paralelos. E nós temos os meridianos,
que já o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, né? Certo? E aí, com base nesse plano cartesiano, entre os paralelos e meridianos da Terra, são criadas a questão as chamadas latitude e longitude. O que é isso? Também vocês viram em sala, mas só relembrando. A latitude, gente, vai ser a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador, certo? Então, eu vou analisar como é que está distante aquele país até a linha do Equador. E aí, com base nisso, né? Também vocês fizeram um cálculozinho na sala para saber como é que a gente fazia isso. E a longitude vai ser a distância de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich. E aí, então, para que serve? Justamente para ser uma forma melhor de eu poder me localizar naquele espaço. Vai ser uma forma de localização mais exata. Porque até então, se não tivesse as coordenadas, como é que eles iriam saber a que distância está determinado país, né? Então, assim, foi as linhas imaginárias criadas, tanto paralelas como meridianos, para facilitar nessa questão da latitude e longitude de um local. Eu saber mais, né, me localizar no espaço através delas, certo? Vou já colocar também a imagem só para vocês lembrarem a questão da latitude e longitude, certo? Inclusive, mais uma coisa. Vocês sabem que a latitude, né, a distância da linha do Equador até outro ponto, certo? À medida que vai os países se distanciando da linha do Equador, maior vai sendo a sua latitude. E aí menor vai sendo as temperaturas, porque está se distanciando da linha do Equador, e a linha do Equador é mais quente, né, que é aquela área mais quente da Terra, a zona tropical, certo? Então lembre-se disso sobre o que a gente estudou na aula passada. Nessa imagem aí eu coloquei, né, uma imagem representando as coordenadas geográficas, ou seja, né, a latitude e longitude de qualquer ponto. Observem que essa linha tracejada aí dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul é a linha do Equador, certo? Procurem, localizem aí onde fica a linha do Equador. É com base na linha do Equador que eu vou saber qual é a latitude de qualquer ponto. Por exemplo, olhem essa letra A, certo? A latitude, eu vou olhar a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. Aí se vai estar ao norte ou se vai estar ao sul, né, de acordo com o hemisfério aí. Observe o ponto A. O ponto A, se eu for analisar, ele está em uma latitude de 50 graus ao norte, né? Como vocês podem observar aí, procure, tentem fazer em casa. Igual a gente fez um exemplo em sala, certo? Isso é a latitude. Eu estou olhando a distância de qualquer ponto. Já o C é uma latitude de 20 graus ao sul, porque já está no hemisfério sul. Já a longitude, você vai olhar em relação à distância de qualquer ponto, em relação ao meridiano de Greenwich, que é 0 graus, que divide a Terra em hemisfério oeste e hemisfério leste, certo? Por exemplo, o ponto A, novamente, se eu for olhar em relação ao meridiano de Greenwich, qual é a distância dele? Está 100 graus a oeste. Já o ponto B, por exemplo, está a 80 graus ao leste, então a longitude vai ser em relação ao meridiano. E nós também estudamos sobre as projeções cartográficas. Vocês lembram quando eu falei que era praticamente assim, impossível eu representar um mapa com todos os detalhes, né? Como a Terra ela é um geóide, o que é um geóide, vocês lembram? Né? No caso, é o formato da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita, né? Ela tem os polos achatados, né? Vocês viram aquela imagem que eu mostrei a vocês, como é mais ou menos a Terra? Então, o formato dela é chamado de geóide, certo? Então, como é que eu vou representar o formato da Terra, né, que é mais ou menos esférico, em um plano? Fica praticamente impossível. E aí foi por isso, então, que criaram, gente, projeções cartográficas, ou seja, a forma como eu vou poder representar a superfície terrestre em um plano. E aí existem 3 tipos principais, não é somente eles que existem não, mas o que a gente viu foi esses 3 principais, que é as projeções cilíndricas, a azimutal ou plana ou a cônica, certo? Eu vou também, no decorrer do vídeo, colocar exemplos de cada uma das projeções para vocês relembrarem. Mas assim, a principal, a mais conhecida, a mais utilizada é a projeção cilíndrica, que é como mais ou menos no formato, né, de um cilindro, como se fosse um cilindro envolvendo o planeta Terra, e ao abrir aquele cilindro, vai ter a representação de todos os continentes, né? Por exemplo, ela é mais utilizada para isso, para mostrar todos os continentes da Terra, um planisfério, certo? Um mapa mundi. E aí, vai estar totalmente, o mapazinho totalmente perfeito, sem deformações? Claro que não. Como eu falei, falar para vocês, como é que eu vou representar a curvatura da Terra em algo plano? É praticamente impossível, mas eles fazem mais ou menos, né? E aí vai ter 2 tipos de projeções também cilíndricas, no caso, tanto a conforme como a equivalente. Como assim? Eles podem querer representar
de uma forma em que eles vão querer manter o formato dos continentes direitinho, que é a chamada conforme. Um exemplo delas é o planisfério de Mercator, que é um dos mais antigos, né, que foi elaborado, certo? Que também tem uma visão muito eurocêntrica. Ele queria mostrar, né, mais a parte da Europa. Aí vocês observam no mapa que eu vou colocar do Mercator, que a gente percebe isso, né, onde está mais mostrando como se os continentes do hemisfério norte fossem bem maiores e ali os continentes que estão no hemisfério sul bem menores. Mas é porque o tipo de projeção ela vai trazer algumas deformações, não tem nenhuma maneira correta, nenhuma que não vai ter nenhuma deformação, sempre vai ter, certo? Sempre vai ter. E aí, assim, ele quis manter o formato dos continentes, não essa forma cilíndrica chamada de conforme. Aí um exemplo é de Mercator. E nós temos também um exemplo de cilíndrica, né? Projeção cilíndrica de forma equivalente. O que é isso? Vai querer manter a forma, né? Mudar a forma, mas ele quer mostrar mais a questão da área, o tamanho em si dos continentes. Um dos mais conhecidos é o de Píteres. Né? Píteres ele quis tirar essa visão eurocêntrica de Mercator e trazer, vamos dizer assim, uma área melhor, mostrar melhor o hemisfério sul, principalmente aqui a América do Sul, né, que a gente viu, a parte ali da África, no caso, que fica no hemisfério sul, né, ele quis representar melhor isso. Então, assim, vai depender, gente, mais uma vez, vai depender do cartógrafo, o que eles querem representar, vai mostrar a visão deles, certo? Então, sempre vai ter deformações. Outra coisa, que eu não falei aqui no início, né? A melhor forma de representação da Terra sempre vai ser um globo terrestre. É perfeito também? Não é, mas é a melhor forma, porque é um tipo, né, esférico, então vai ter uma melhor representação, certo? Atualmente, na projeção cilíndrica que a gente mais utiliza é a de Robinson. A de Robinson ela não é equivalente e não é também conforme. Ela quis mais ou menos manter o formato da área e também o formato dos continentes. Então, assim, a mais utilizada, esses mapas mundos que a gente vê, geralmente, é a de Robinson, certo? Também é chamada afilática. Aí é a projeção cilíndrica. Observe que é como se fosse um formato de um cilindro envolvendo o planeta Terra, né? E quando é aberto, né, ela envolve e aí se transforma no planisfério. E aí vai existir o tipo de projeção cilíndrica do tipo conforme e equivalente, né, de acordo com o que eles querem representar, mostrar. No caso, nós temos dois exemplos de tipo principais do tipo conforme e equivalente. O de Mercator e o de Píteres. O de Mercator é do tipo conforme e de Píteres é do tipo equivalente. Por quê? Observe aí no de Mercator que eles quiseram mostrar, está mais representado o hemisfério norte como sendo maior, certo? Eles tinham uma visão eurocêntrica, mas assim, já Píteres ele quis representar mais a questão mesmo da área em si, do tamanho dos continentes, aí do tipo equivalente. Então, observe que tem diferença entre os dois tipos aí de mapas, o de Mercator, que foi um dos mais antigos, certo? E o de Píteres. Conforme é porque ele quer manter a forma, né? O formato. Equivalente é porque ele quer manter a área, o tamanho. Como o Mercator queria mostrar mais a Europa como centro do mundo, ele quis mais utilizar esse tipo aí, esse formato. Mas sempre, todas as duas vão ter também distorções. Observe que a área dos polos parece ser bem maior, né, na do Mercator, porque tem distorções. Esse tipo de projeção cilíndrica é o mais utilizado nas navegações, porque no caso os paralelos meridianos têm ângulos retos, então vai facilitar as navegações. E aí, a mais utilizada hoje de projeção cilíndrica é a de Robinson. Por quê? Porque ele não é equivalente e nem conforme. Ele quis manter tanto a área e o formato mais ou menos parecido com o que é. Mas lembrando, não existe nenhum tipo de projeção que nunca vai ter, né, distorções. Sempre vai ter, não tem como representar fielmente a nossa Terra, já que nós temos um formato totalmente diferente de um plano, né? Então não tem como, certo? Já essa projeção aí é azimutal ou plana. Geralmente ela é utilizada mais para representar áreas menores, como um país, por exemplo, né, melhor, ou os polos, certo? Então ela vai ser mais utilizada para isso, para esse tipo de análise de uma área menor. Já essa é a projeção cônica, como vocês podem observar, é como se fosse um cônico. Geralmente é utilizado para representar as médias latitudes. Vai ter muitas distorções na área dos polos e quanto mais distante também das médias latitudes vai ter muitas distorções, certo? Então ela não é tanto utilizada assim, mas só quando eles querem representar países que estão situados em médias latitudes, aí que ela vai ser utilizada.
E aí nós temos também a projeção azimutal ou plana, pode ser chamada dessas duas formas. Geralmente, ela é como se fosse um plano, né, que toca o local onde eles querem representar. Geralmente é mais para utilizar para a representação dos polos. Inclusive o símbolo da ONU, ele é feito, né, com uma projeção azimutal, certo? Ou quando eu quero representar um país somente, áreas menores, vai ser melhor representado com eles, tá bom? E na casa da projeção cônica, é como se um cone, aqueles cones que você, tipo aqueles chapéuzinhos de aniversário, né? Como se eles tocassem num globo terrestre, no planeta, no caso. E aí, representados. Geralmente, eles servem mais para representar as médias latitudes, certo? Então, vai ter umas maiores deformações aí nas áreas dos polos, e quanto mais distante das médias latitudes, vai ter maiores deformações, certo? E qual é, gente, a importância da tecnologia hoje, né? Para a cartografia, além de tudo isso que foi citado? Hoje em dia, os mapas foram muito melhores, né? Para serem mais elaborados. Por quê? Porque a gente tem mais tecnologias. Inclusive, uma das mais utilizadas hoje em dia, que vocês viram até um vídeo na aula passada, é a questão do GPS, né? O GPS hoje ele dá a localização exata de um local, ruas, objetos que estão situados, tudo isso por conta da questão dos satélites, né? Retirada dos satélites. Tem a questão do sensoramento remoto que eu citei para vocês no início do vídeo, certo? Como eu vou ter áreas, imagens representadas, eu vou ser mais fácil de elaborar um mapa com mais detalhes, com mais propriedade, né? Com mais, vamos dizer assim, mais detalhes mesmo, mostrando mais detalhes sobre cada um daqueles mapas, certo? E aí tem a questão dos mapas digitais, que vocês, né, também já estudaram, eu falei no início da aula, certo? No Google Maps, por exemplo, é um exemplo disso. Então, assim, gente, ó, a gente estudou tudo sobre esse conteúdo, a gente recapitulou. É claro que aqui eu vi só uma revisãozinha, né? Mas, assim, eu espero que vocês estudem mais ainda sobre isso, certo? E aí, vocês, na próxima aula, irão responder alguns questionamentos que eu vou colocar mesmo online para vocês responderem, tá bom? Sobre esse conteúdo da aula. Beijo. E não deixe de estudar, gente. Então, na volta às aulas, eu quero todo mundo, ó, com a cabecinha aí refrescante, tá bom? De conteúdo.